Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Na minha linha um pouquinho mais editorial, quando eu não estou falando de edições novas, de edições extraordinárias, de edições de colecionador, eu às vezes gosto de abordar alguns assuntos que afetam diretamente o colecionismo de uma forma geral e a nossa cultura, o colecionismo de uma forma específica e a nossa cultura de uma forma geral, tá? E uma coisa que é que eu considero o grande inimigo, aliás, talvez o maior inimigo do colecionismo, da cultura e da erudição, é essa coisa da novidade. Tudo tem que ser novidade. Se não for novidade, já não vale mais a pena, já está velho. E hoje em dia as coisas estão envelhecendo cada vez mais rápido. Tá vendo? Agora é no prazo de um dia ou dois, né? Tanto é que quem produz vídeos para o YouTube ou para o TikTok sofre muito com isso. Mesmo que não fale de atualidade, que realmente tem muita gente que fala de atualidade, analisa notícias de jornal, ou de moda, ou qualquer outra coisa do tipo, mas são coisas bem atuais. E que essas coisas realmente têm uma tendência a envelhecer, porque outros fatos vão se sobrepondo, né? Você vai descobrindo coisas novas sobre um determinado assunto, aquele assunto progride, e às vezes a informação que você expôs num determinado dia, cheio de carinho, cheio de cuidado, em 2, 3 dias depois ela já está envelhecida. Isso acontece muito com quem trabalha basicamente com notícias. Notícias são assim, né? Você conta um assunto hoje que é uma grande novidade, e amanhã ele já, aquele formato, aquela informação já está envelhecida. Acontece que muita gente, talvez a maioria que grave coisas para o YouTube, para o TikTok, não grava sobre atualidade, grava sobre coisas mais permanentes, né? Não são descartáveis, que aliás é outra ideia que eu odeio, né? O negócio do descartável. Descartável é a pior coisa do mundo, porque se você começar a tornar tudo descartável, você vai terminar numa pilha de lixo. O mundo vai terminar numa pilha de lixo. Eu me lembro muito bem essa cultura do descartável quando surgiu. Ela surgiu lá nos anos 70, 1970 mais ou menos, começou a cultura descartável. Todo mundo queria coisa descartável. Tudo era descartável, né? Pratinho descartável, garfo descartável, copo descartável, canudo descartável. Tudo era descartável. E aí, né? Levou uns 20 ou 30 anos, mas finalmente acordaram. Porra, descartável é lixo. Descartável é igual a lixo. E nós vamos terminar todos numa pilha de lixo, né? Chegou a se vender a ideia, nos anos 90, de que um carro só tinha validade, só era bom você manter um carro 2 ou 3 anos. Imagina, gente, de 2 em 3 anos você trocar de carro. Sabe, era uma maluquice essa ideia. Eu sei que os carros também lá dos anos 80, anos 90, principalmente no Brasil, ou exclusivamente, não tinham qualidade, não duravam muito, realmente eram. Eu me lembro do Fernando Collor dizendo que os nossos carros são umas carroças. Tinha razão, tá? Tinha razão. Principalmente a lataria do carro nacional, do carro brasileiro, fabricado no Brasil até o início dos anos 90, era uma lataria muito vagabunda mesmo, né? E se você morasse num local de praia, a lataria não durava mais de 2 ou 3 anos mesmo. Mas mesmo que você morasse mais para o interior, mesmo assim, a corrosão comia a lataria de uma maneira absurda mesmo. Mas, de qualquer forma, a cultura do descartável, ela é a coisa mais descartável que tem. E essa mentalidade, por mais que a cultura do descartável tenha se encolhido, tenha se tornado um pouco mais, né, se tornou um pouco mais consciente, não podemos ser descartável. Mas ainda existe a mentalidade do descartável que torna qualquer produção cultural, numa coisa descartável, né? E, de certa forma, a indústria da música, a indústria talvez até do cinema também, tenham contribuído um pouco para isso, principalmente a da música. Por quê? O que interessa para a música? Vender, vender, vender e vender. Então, para você vender sempre, você não pode estar vendendo sempre as mesmas coisas. Você tem que vender coisas novas, senão não vende. Coisas antigas, elas chegam um momento em que elas começam a cair de venda, não vende muito. Vende, mas não vende tanto. Então, a indústria da música se tornou uma indústria feroz, canibal, tá? Antropofágica, porque ela começa a devorar ela mesma o tempo todo, né? Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, no início dos anos 2000, que uma música que foi feita, sei lá, 2 ou 3 anos atrás, já era velha. Não, essa música é velha.
Gente, música é cultura, é erudição e não é descartável. É lógico que cada vez mais começaram a produzir músicas completamente descartáveis, mesmo. Toda aquela tendência de música lá do final dos anos 90, né? Quando surgiu o pagode, quando surgiu, sei lá, como é que era o nome da El Chan, Companhia do Pagode, não sei o que, aquilo tudo ali era realmente uma lixarada descartável. Concordo plenamente. Mas a música em si, a verdadeira música, que não tem nada a ver com isso aí, nem sertanejo universitário, muito menos funk, proibidão, essa coisa toda aí, a verdadeira música ela é permanente, ela é para ser consumida sempre. O que cabe aos artistas, aos produtores, aos empresários é dar uma nova roupagem para a música, trazer mais qualidade para a música. Mesmo uma música antiga, você traz ela de novo, mas com mais qualidade, com a qualidade sonora melhor, com a apresentação melhor, né? Porque se fosse assim, você não fazia mais show, né? Um músico não pode fazer show com as músicas antigas dele, porque, não, é descartável, isso aí eu não quero mais ouvir. Mas, infelizmente, existe essa mentalidade, tá? E isso atinge diretamente a produtores de conteúdo no YouTube. Por quê? Os consumidores do YouTube só querem ver o vídeo novo. Lançou o vídeo hoje, então esse eu quero ver. O vídeo foi lançado há uma semana. Não tem mais valor. E não é verdade. Principalmente o nosso canal é um canal que eu faço questão. Estou gravando esse editorial, presta atenção. Gente, o material do nosso canal é um material de colecionador. Ou seja, é um material consolidado, é um material que já passou pelo julgamento da história, julgamento do tempo e continua sendo muito bom. Continua valendo a pena você voltar a rever, a reler, a ouvir de novo, a ver de novo o filme, a série, tal. Ao invés de ficar vendo, às vezes, muita porcaria realmente descartável que se produz hoje em dia. Não é que a cultura seja descartável, mas infelizmente a velocidade com que a produção tem que ser feita para abastecer os streamings e não sei o quê, torna uma lixarada, toma conta uma lixarada. Quem tem IPTV, né, aquela TV por assinatura, né, e que tem acesso a quase todos os streamings possíveis, sabe muito bem que entra diariamente pelo menos 10, 12 filmes. 10, 12 filmes por dia, novos. É lógico que, frequentemente, os 10 não prestam, né? Eu acho que, sei lá, uma vez por mês ou talvez 2 vezes por mês, aparece um filme que presta. O restante é uma lixarada. Por quê? Porque as pessoas só querem consumir novidade. Se, inclusive, lançar um filme que não tinha no streaming até algum tempo atrás, mas é um filme lá dos anos 90, muita gente vai, não, esse filme é velho. Filme velho. Isso é um absurdo, isso é um completo absurdo, e é isso que vai destruindo a nossa cultura, vai destruindo a nossa erudição, a nossa capacidade de acumular conhecimento para poder, né, compartilhar com os outros. A juventude, a galera mais nova, a geração mais nova, dificilmente consegue conversar com uma pessoa um pouco mais velha sobre assuntos de cultura, de erudição, porque eles não conhecem nada. E eles estão convictos de que isso é a melhor coisa do mundo. Isso aí é coisa velha, isso aí não interessa, tal. E aí vai se formando uma barreira cada vez mais difícil de ser transposta. E também eles deixam de ter uma bagagem cultural que é muito necessária na hora de produzir alguma coisa. Tá? Eu canso de falar que os meus músicos de rock favoritos, do rock erudito, do hard rock, do heavy metal, são caras que tinham uma formação musical clássica, ou seja, estudaram a música clássica para depois se transformar em músicos de rock. Eles são músicos de rock por uma questão de preferência, por uma questão de gosto. Né? Mas, na verdade, eles têm uma teoria musical muito forte. Eles sabem muito de música. E aí eles vão para o rock e nadam de braçada, né, meu amigo? Nadam de braçada. Não tem. Eles sabem tudo de música. Eles pegam elementos lá do clássico, da música clássica, do Beethoven, do Bach, do Chopin, do Mozart, e trazem para o atual, e a maior parte da galera acha até que é a criatividade totalmente deles. E não é. E não é. Tá errado? Não, não é plágio, mas ele traz elementos musicais que são muito agradáveis aos nossos ouvidos, aos nossos sentidos.
Isso é muito fundamental e é muito importante, tá? Então eu tô gravando esse videozinho aqui para chamar a atenção de vocês para isso. Não deixem de observar, de olhar. Se você gosta de um canal do YouTube, logicamente eu vou defender o canal Coisa de Colecionador, claro. Mas outros canais também têm materiais antigos que valem a pena demais você rever ou você ver pela primeira vez, né? Um canal que já tem, por exemplo, 2 anos. Nosso canal tem 2 anos. Em 2 anos já tem muito vídeo falando de material. Se você gosta de quadrinhos, de mangá, de série, de filme, de literatura, né? Dessas coisas aí, você vai ter muita coisa para ver no nosso canal, muita coisa, muita opinião, muita edição que eu vou mostrando para vocês, edições novas, edições antigas, coisas, edições especialíssimas, tá? Aqui hoje está um festival de Adam Hughes aqui, mas é o que estava aqui na minha mesa. Então é fundamental. Erudição, gente, é obrigatoriamente você ter a capacidade de viajar para o passado e trazer com você aquela bagagem cultural, adquirir aquela bagagem cultural, passar a trazê-la com você. E aí você vai notar que o seu universo de conhecimento vai se abrindo de uma maneira alucinante. Eu, se tenho alguma erudição, não foi porque a minha cultura parte do ano em que eu nasci ou do ano em que eu tomei consciência, não. É porque eu fui buscar coisas muito anteriores a mim, muito. Literatura, música, né, filmes, séries não, porque eu praticamente nasci com as séries. Mas coisas mais antigas, eu fui ver filmes mais antigos que foram feitos antes de mim. Eu com certeza fui. Livros, eu fui ler um monte de coisa. Livro, então, é um festival, né? O Júlio Verne, por exemplo, que foi quem veio à minha cabeça agora aqui, mas outros autores, né, que escreviam antes de mim. O mundo não começa quando a gente nasce. Eu gosto muito de falar isso para a geração mais nova, que eles parecem que o universo começou no dia que ele nasceu. Aí, a partir dali, começa a construção. Não começa a construção do universo, mas começa a construção da cultura dele, da erudição dele. Se você perguntar qualquer coisa fora desse universo pequenininho que eles têm, eles não sabem nada, eles nunca ouviram falar. E isso é muito triste, isso é muito lamentável e cada vez mais se vai se formando uma ruptura cultural, né? Daqui a pouco, essa geração mais nova não vai ser capaz de ler o Machado de Assis, por exemplo, não vai ser capaz de ler o Machado de Assis. Já tem gente que diz que Machado de Assis é dificílimo de ler. Não tem nada de difícil de ler em Machado de Assis. Nada difícil de ler. É facílimo. A linguagem dele era coloquial. Logicamente, você pode ter algum problema com alguma coisa do léxico, algumas palavras que você não conheça. Sim, isso pode acontecer. Mas as construções de frases, dos textos, você vai entender tudo na mesma hora. Nelson Rodrigues, bem mais novo que Machado de Assis, já tem gente que tem dificuldade. Luiz Fernando Veríssimo, tem gente que tem dificuldade de ler Luiz Fernando Veríssimo. Eu acho incrível. Tá? Então, estamos cada vez mais nos tornando analfabetos culturais. Já tem uma população enorme de analfabetos funcionais, né? Pessoas que são até capazes de ler, mas não são capazes de entender o que estão lendo. E nós vamos tornar agora analfabetos culturais, porque nós não somos capazes de nos referir, de fazer algum tipo de inferência ou trazer alguma coisa de autores mais antigos, seja onde for, da música, do cinema, do teatro, da literatura nacional, estrangeira. A gente não sabe mais nada. Eu realmente lamento muito isso e espero demais que o nosso canal, Coisa de Colecionadores, engasguei tudo agora, né? Coisa de Colecionador, a gente consiga trazer um pouquinho disso, resgatar um pouquinho disso. Mas para isso, vocês têm que se interessar em ver os vídeos mais antigos. Só através dessa busca por assuntos que te interessam é que vão fazer você crescer culturalmente, de uma forma erudita, ter uma bagagem erudita adequada, boa, para escrever um texto, para fazer uma prova, né? Para conversar com outras pessoas. Né? Você pode ter certeza que você vai impressionar até os seus amigos da mesma idade, da mesma faixa etária, se você chegar com uma bagagem maior. E vai chamar a atenção deles para isso daí. Tá? E vai chamar. Vai ser interessante.
Fica aqui esse depoimento do canal Coisa de Colecionador. Espero que vocês gostem. Comentem, critiquem, opinem. Isso é muito importante. Eu aprendo muito com vocês também, tá? E se você chegou até aqui, você deixa o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Vai se inscrever no canal, vai se inscrever e vai deixar aquele valeu demais. Aquele valeu demais conta muito ponto para nós aqui, um canal que é novo, né? Um canal novo, né? Tá bom, gente? Até a próxima.